Nossas Bíblias, hoje nós temos dois textos. Nós temos o texto de 1 Samuel, capítulo 21, e temos o Salmo 34. Vamos ler num primeiro momento, porque o 1 Samuel, porque esses dois textos, eles na verdade eles estão ligados, porque um existe em função do outro. 1 Samuel, capítulo 21, nós vamos ler dos versos 10 até o 15. Você vai acompanhar a leitura e eu vou logo em seguida ler também um pedaço do Salmo 34. Acompanhe comigo primeiro 1 Samuel capítulo 21, dos versos 10 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse aos seus conselheiros: Veja esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Esse é eu vou chamar de pano de fundo, mas não é bem essa palavra, mas essa é a cena na vida de Davi, cuja qual ele está envolvido nesse momento da história, e depois Deus vai trabalhar com Davi, Deus vai livrar Davi, Deus vai colocar Davi no lugar onde ele deveria estar, no lugar que Deus estava preparando ele para estar. No entanto, irmãos, o momento aqui é um momento difícil. Eu vou perguntar para você: alguma vez você já teve que fazer papel de louco para escapar de uma? Já precisou fazer isso? Não, né? Pois é, o nosso amigo Davi, o rei Davi, o rei de Israel, ele teve que, vamos trazendo para os nossos dias, se rebaixar numa cena que para nós hoje é cômica. Para nós é cômica, mas para ele era algo desafiador, e para ele era uma questão de vida ou morte. Ele se fez de doido mesmo para não morrer, porque ele está ali no reino dos filisteus, ele está diante do rei dos filisteus. Você lembra quem são os filisteus, não lembra? Você lembra quem era Golias, não lembra? Olha onde a vida levou Davi, no meio do povo filisteu, no palácio do rei dos filisteus. E ali, naquela situação caótica, a Bíblia diz, e não esconde de ninguém isso, que ele teve que se fingir de louco para ele não morrer. Essa é a cena. É isso que eu quero que você tenha na cabeça, porque depois de Deus dar uma reviravolta na vida de Davi, depois que Davi realmente consegue ter de Deus aquilo que era de Deus para a vida dele, aí ele vai depois compor o Salmo 34. Aí agora eu quero que você vá comigo para o Salmo 34, porque este Salmo tem a ver com esse momento de vida, porque Davi, quando escreve este Salmo, ele tem em vistas aquele momento que ele viveu, quando ele teve que se fingir de louco. Eu vou ler alguns versos aqui do Salmo 34, ou talvez até a totalidade do mesmo, porque eu acho que o tempo hoje nos permite isso. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem,
Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se para os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. O que nós vemos aqui no Salmo 34 é Davi louvando a Deus através da sua gratidão. Ele passou por maus bocados na vida, mas quando ele lembra desse episódio, ele consegue compor esse salmo que hoje abençoa tanto a nossa vida. E na verdade, este salmo, ele é uma obra literária. No português a gente não consegue enxergar isso. É só no hebraico que a gente consegue enxergar isso. É um salmo acróstico. Um salmo acróstico é um salmo que começa, cada um dos versos começa com uma letra do abecedário hebraico. Então o primeiro verso começa com Aleph, que é correspondente à nossa letra A, e assim vai. É como se eu fizesse um poema com a primeira estrofe começando com A, a segunda estrofe começando com B, a terceira estrofe começando com C, e assim por diante. Ele é uma obra literária, é uma poesia organizada de uma maneira com que Davi trouxe beleza, não só nas palavras, não só na poesia, mas até mesmo na ordem alfabética. Ele conseguiu fazer essa proeza, como ele era um grande poeta aqui, reconhecido por todos até os dias de hoje. Mas tem uma coisa interessante aqui. Davi, ele só compôs o Salmo 34 porque ele não se esqueceu do dia em que ele teve que dar uma de louco. Ele só fez isso porque ele nunca se esqueceu. E aí ele sentiu no coração o desejo de agradecer a Deus. E ele eternizou esse agradecimento, de uma forma com que hoje, esse agradecimento que virou poesia e agora vira a palavra de Deus, hoje, tantos anos depois, ele vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus, que traz para o seu coração algo novo e especial, que é para você nos dias de hoje. Olha que coisa sensacional, né? De um momento na vida de uma pessoa que está vivendo uma situação drástica, caótica, que tem que se fingir de louco, a composição de um salmo abençoador, que abençoa a vida dele, abençoa a vida da geração dele, da família dele, e abençoa por toda a eternidade milhões e milhões de pessoas, inclusive a sua vida. Mas isso só aconteceu porque ele não esqueceu do dia em que ele estava dando uma de maluco. Só que, sabe qual é o grande problema? E aqui eu já quero jogar uma situação para nós aqui, é que eu e você, nós somos esquecidos. Nós somos esquecidos. A proposição hoje aqui, para o meu coração e para o seu coração, é a importância de nós tornarmos público o nosso agradecimento a Deus. Porque o Salmo 34 foi exatamente isso.
Davi tornou público o agradecimento do coração dele, e ele colocou isso e eternizou isso para nós. O problema é que nós, irmãos, nas nossas demandas, nas nossas dificuldades, nós nos esquecemos que Deus nos livrou. Talvez hoje você veio aqui para frente, no seu momento de angústia, e você está todo choroso, e você está todo para baixo, você está desanimado, você está perdendo a fé. E sabe por que isso está acontecendo de uma forma tamanha com você? Porque você se esqueceu de tudo que Deus já fez na sua vida, nem que for por um instante na sua vida, por causa da dor que você está vivendo agora. Você se esqueceu daquilo que Deus já fez lá atrás. Todos nós nos esquecemos, irmãos. Aliás, uns se esquecem mais do que os outros, não é mesmo? Eu, por exemplo, sou uma negação para lembrar das coisas. Tem que ter sempre alguém me ajudando. Nós nos esquecemos de uma maneira muito fácil. Eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu em Maringá, na Igreja Presbiteriana Independente. Uma criança, eu não sei exatamente qual idade que tinha, mas uma criança, filho de membros da igreja, caiu na piscina durante um descuido da família. Caiu na piscina e essa criança ficou cerca de 10 minutos dentro da piscina. 10 minutos. É claro que ela não sabia nadar e ela ficou lá afogada durante esse período. Os pais, aquela loucura que você já deve imaginar o que aconteceu, tiraram aquela criança, levaram para o hospital. Maringá, graças a Deus, tem um corpo clínico muito bom, hospitais excelentes, e aquela criança teve, naquele momento, tudo que a medicina podia fazer. Até injeção direto no coração daquela criança foi feita. E pastor, igreja, todo mundo clamando a Deus, todo mundo intercedendo, pedindo misericórdia, a igreja inteira envolvida, virou praticamente uma vigília aquela noite de toda a Igreja Presbiteriana em Maringá, uma igreja muito forte, muito grande, e virou lá um rebuliço espiritual, uma vigília forçada acontecendo. Mas chegou um momento em que os médicos não tem outra alternativa a não ser chamar a família e falar assim: olha, tudo que nós podíamos fazer foi feito. Seu filho está entubado, o seu filho já está há um bom tempo, ele está, praticamente ele está morto. E nós não temos mais o que fazer. E aquela família desaba, como qualquer família, desaba. E o que acontece? O pastor fica naquela situação que todos os pastores ficam nessa hora, eles ficam olhando para o céu falando: Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Não é mesmo? Por que o Senhor não faz alguma coisa? E todo mundo voltou triste para casa, já com aquela coisa na cabeça: amanhã tem velório. E só para encurtar a história, 6 horas da manhã, a enfermeira vai até o quarto para fazer a parte de desintubação da criança, aquela coisa toda. E quando a enfermeira chega no quarto, a criança está sentada, ela mesmo se desintubou, e ela está sentada. E sabe o que aconteceu? Foi uma festa, Foi aquela coisa mais gloriosa do mundo, e aquela igreja, ela foi impactada de uma forma assim sobrenatural, porque, irmãos, não tem como negar de que aquela criança, ela ressuscitou. Não tem como negar. Não tinha. Infelizmente, até para os maiores céticos do mundo, não tinha como negar que aquela criança ressuscitou. E depois de um tempo, o pastor foi fazer visita na casa desse pessoal, e o pastor deu um conselho para eles, que é aí que eu quero chegar. O pastor Marcelo Gomes, homem ungido de Deus lá, ele disse assim para aquela família: olha, o diabo vai fazer de tudo para vocês esquecerem esse dia. O diabo, ele vai um dia colocar na cabeça de vocês, nem que for uma duvidazinha do tipo assim: mas será que ressuscitou mesmo? Será que não foi o fato disso ou daquilo? Será que não foi aquela injeção que deu um efeito retardado? O diabo vai fazer de tudo, ele disse. E isso que marcou o meu coração, e eu espero que tenha marcado a vida daquela família. O diabo vai fazer de tudo para vocês esquecerem isso, porque isso é de Deus.
Nós todos, irmãos, temos o grande problema na nossa vida, porque nós nos esquecemos dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Nós nos esquecemos. É por isso que é tão importante nós tornarmos público. Porque às vezes grandes milagres acontecem na nossa vida e nós guardamos para nós. Nós nem abençoamos as outras pessoas. E o Salmo 34... ele é exatamente isso. É um salmo de gratidão a Deus, é um salmo de livramento, resultado do tempo de angústia, do tempo de loucura de Davi. Ele torna público algo que vai abençoar a vida de todas e muitas pessoas. O Salmo, ele tem uma divisão natural. Se quando você lê ele com calma, você observa que ele é um salmo didático. Ele tem uma finalidade de ensinar as pessoas. Se você lê com muita calma, você vai perceber isso. Você vai perceber Davi ali do versículo 1 até o 10, é quase que ele está dizendo ali para as pessoas, alegrem-se comigo, fiquem felizes comigo, olha o que aconteceu na minha vida. Ele começa: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Ouça você que está triste. Eu fui liberto, e se eu fui liberto, se hoje eu tenho a graça de poder agradecer a Deus, ouça você que está sofrendo, porque esse Deus que fez as maravilhas na minha vida, Ele pode fazer na sua. É um salmo que quer ensinar as pessoas, é um salmo que não está aí por acaso. Ele foi escrito para abençoar a minha vida hoje, foi escrito para abençoar a sua vida também. Nos versículos 11 até o 22, é como se Ele estivesse dizendo para a gente: aprendam através da minha experiência, observe o que eu passei e aprendam com isso. Quais são, irmãos, as implicações de nós louvarmos a Deus através da nossa gratidão? Porque o Salmo 34 é um agradecimento. O Salmo 34 é uma exultação a Deus em forma de agradecimento. Então eu quero pensar com você hoje o que acontece com a gente quando a gente desenvolve esse estilo de vida de sermos gratos, e muito mais do que sermos gratos, de tornarmos público a nossa gratidão. Porque quando eu faço isso, coisas abençoadoras acontecem. A primeira coisa que, quando eu torno público o meu agradecimento a Deus, acontece na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, é que eu sou um instrumento de Deus para conforto daqueles que estão sofrendo hoje. O versículo 2 diz assim: minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Quem está oprimido está triste. Ele diz: escute o que eu vou dizer e fique feliz. Então, quando você tem esse estilo de vida, de ser uma pessoa que externa a sua gratidão, que fala para as pessoas acerca daquilo que Deus fez na sua vida, você acaba sendo um instrumento de conforto para aqueles que estão sofrendo hoje, no dia de hoje. Às vezes nós não temos esse estilo de vida. Cada um de nós é meio diferente um do outro. Deus age na vida de todos nós, mas alguns de nós temos a capacidade, nós não temos nenhum tipo de dificuldade de dizermos para as pessoas aquilo que Deus fez com a gente. Mas muitos de vocês são muito quietinhos e guardam consigo. E fazendo isso, você está deixando de abençoar alguém que precisa. Ou nós temos um outro defeito, mais ou menos na mesma linha da história que eu contei. Pensa aí, o crente às vezes, o que o crente faz às vezes é um negócio meio maluco. Por quê? Imagina aí, o indivíduo bateu, capotou, deu perca total no carro, aquela coisa louca, no meio da semana. Aí ele chega no domingo, às vezes ele até faz a coisa certa,
até a metade. Ele chega no domingo, chega para a igreja, chega no pastor e fala assim: pastor, eu preciso dar um testemunho. Aconteceu um negócio extraordinário comigo essa semana, eu capotei meu carro, o carro deu perca total, e eu estou aqui, ó, livre, sem um arranhão. Eu preciso falar isso para a minha igreja. Aí ele chega no culto, e aí ele solta o verbo, fala para todo mundo o que aconteceu, como Deus livrou ele, aquela coisa maravilhosa, e abençoou a igreja de Deus de uma forma sensacional. Mas daí ele vai trabalhar na segunda-feira. Aí na segunda-feira o discurso dele muda. Aí na segunda-feira ele fala assim: rapaz, começa a conversar com um colega de trabalho e fala assim: rapaz, eu comprei um carro bom, filho. Meu carro tem 6 airbags. Olha, o meu carro tem uma estrutura fenomenal. Porque olha, eu capotei esse carro não sei quantas vezes, o carro deu uma perca total, e olha, eu estou aqui, ó, ileso. Esse carro é muito bom. Você notou a diferença? Para a igreja, para os crentes, Deus salvou, Deus livrou. Para os perdidos, o que acontece? O carro que é bom. Às vezes a gente erra. Você precisa entender que aquilo que sai da sua boca precisa ser algo abençoador, e não só abençoador para a igreja. O teu testemunho feito para dar pura e simplesmente aqui. O teu testemunho foi feito para dar principalmente lá para os perdidos. A glória de Deus que sai da sua boca precisa impactar aqueles que estão aqui, mas principalmente aqueles que estão lá. Quando você faz isso, você conforta o coração das pessoas que estão sofrendo, você traz alegria para eles, alegria. Lá em Maringá, no meu último ministério, uma senhora, ela estava com leucemia e viveu no hospital durante mais de 1 ano e meio, naquela loucura toda que você imagina o que é a questão da leucemia. E uma das coisas que mais animava, porque eu estava dentro da possibilidade acompanhando essa pessoa junto, e uma das coisas que mais animava essa pessoa era quando uma outra pessoa crente aparecia no quarto dela, porque também estava internada, mas já estava num processo de cura da leucemia, estava em outro estágio, estava lá na frente já, dando glórias a Deus, quando essa pessoa aparecia no quarto dessa senhora e dizia para ela acerca da bênção e da graça de Deus sobre a vida dele, e como Deus tinha sido bom, e como Deus estava honrando a fé dele, e como para ele estava sendo abençoador viver já os momentos finais, vencendo a leucemia. Para aquela senhora da igreja que estava ali no começo do processo, que estava sofrendo, ela disse para mim que os melhores momentos no hospital era quando aparecia aquela pessoa para dizer para ela: Deus esteve comigo e Deus vai estar com você. Quando você desenvolve a habilidade, irmão, a habilidade de transformar público, tornar público o seu testemunho de vida, o seu agradecimento a Deus, você abençoa outras pessoas. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que quando eu faço isso, quando eu torno público o meu agradecimento, eu desenvolvo um estilo de vida evangelizador, porque eu vou falar do que Deus faz na vida da gente. Todos nós precisamos ser pessoas evangelizadoras. Nós estamos aprendendo aqui, já há um bom tempo, que cada um de nós tem um dom diferente, que Deus fez a gente de uma forma diferente, e nós vimos que algumas pessoas têm uma habilidade diferenciada, um pouquinho melhor, mais apurada na questão do evangelismo, e essas pessoas têm o dom do evangelismo, mas é preciso que a igreja entenda que não é necessário, e não é a base, não é o dom de evangelismo que torna você um evangelista. Porque a pessoa que tem dom de evangelismo, ela vai ter só uma habilidade maior para fazer isso, e vai fazer isso com uma naturalidade muito grande. No entanto, a igreja toda precisa ser evangelizadora. Nós precisamos viver uma vida de evangelização. A nossa vida precisa ser uma vida que evangeliza.
aonde eu passo, as pessoas precisam enxergar ali uma pessoa que vive uma vida diferente e pura e simplesmente por viver assim, está evangelizando as pessoas no decorrer do caminho, no decorrer do percurso. Então não é só aquele que tem o dom de evangelismo que vai exercer o evangelismo na igreja. Todos nós, eu e você. E aí vai uma grande dica para você. Nada melhor do que você evangelizar as pessoas através da sua gratidão. Porque se tem uma coisa gostosa de falar para os outros, é sobre as nossas vitórias. Se tem uma coisa que a gente tem, às vezes até uma necessidade de falar, é sobre aquilo que nós conquistamos, vindo de Deus ou vindo às vezes das nossas próprias forças. Então, meu querido, faça isso. Comece a falar da sua gratidão. Tem bênção aí para contar que você guardou no fundo do baú, joga para fora e começa a dizer para as pessoas o que Deus fez na sua vida, porque isso vai abençoar muito, mas muito mesmo. Quando Davi tornou público o seu agradecimento, quando Davi tornou público, ele deixou claro quem era Deus. Ele falou: olha, quem é Deus? Quando ele agradeceu ao Senhor, quando ele deixou claro ali no Salmo 34. E eu quero mostrar para você, verso por verso, ou pelo menos num pedaço do Salmo, o que ele disse a respeito de Deus, quando ele falou do seu agradecimento. Você vai ver que ele tem uma listinha aqui. No verso 4 do Salmo 34, ele vai falar na sua gratidão, no seu agradecimento a Deus, ele vai dizer para as pessoas: olha, Deus nos tira todo medo. Eu vou ler o verso 4 de novo para você. Olha só o que diz a Bíblia: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi, quando torna público, ele ensina as pessoas: olha, Deus tira o medo da gente. Essa mulher que eu acabei de falar para você, que teve leucemia, pela graça de Deus, ela foi curada. Ela teve um transplante de medula, que falhou. Eu não sei se você já conhece alguém que passou por uma situação dessa. Demora um tempo para você achar um doador compatível. E de repente o transplante de medula saiu. Ela vai para um corpo médico excepcional, o melhor do Paraná. Faz o transplante e a notícia vem depois de um tempo que o transplante falhou, que o corpo rejeitou. E os médicos olharam um para o outro, olharam para a família e falaram o quê? Olha, não tem jeito. Desculpa, mas tudo que nós podíamos fazer foi feito. Você lembra do jogador? Os irmãos aí que são do meu time vão lembrar. Os irmãos santistas aí da igreja. Você lembra do Narciso? Lembra do Narciso, irmão? O Narciso foi operado com esses médicos lá de Curitiba. Exatamente esses médicos. E esses médicos viraram para a família e disseram assim: ó, infelizmente o corpo rejeitou. Agora não tem o que fazer. E por uma graça de Deus, que a família estava jogando a toalha já, a família resolveu ir para São Paulo, fez uma consulta. O médico em São Paulo falou assim: ó, o diagnóstico é esse mesmo. Eu não tenho nada novo para falar para você. A única coisa que eu posso dizer para você é: se você quiser tentar de novo um outro transplante, a gente tenta. É como se dissesse para ela assim: ó, você vai morrer. Então, qualquer coisa que a gente fizer aqui, talvez seja lucro. E para a honra e glória do Senhor, o que aconteceu, irmãos? Essa mulher conseguiu de novo uma outra medula. Foi feito o transplante. E ela está viva lá em Maringá. O que ela hoje, só a vida dela, para nós que conhecemos ela, a própria vida dela diz para a gente: não tenha medo. Deus está com você. Não tenha medo. Deus, se Ele quiser, Ele resolve o seu problema. É só Ele dizer: eu quero. Ele vai resolver. Então, Davi, ele torna público isso, de uma forma com que ele diz para as pessoas: não fique com medo. Deus está com você. O verso 5 vai dizer que Deus não desaponta a gente. Diz assim: os que olham para Ele
estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Você consegue entender que nas entrelinhas Davi está dizendo para as pessoas: olha, o nosso Deus não nos desaponta. O verso 7 vai falar que Deus, esse mesmo Deus, Ele nos protege, porque o verso 7 diz o seguinte: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Todo mundo conhece esse texto, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É isso mesmo. Deus está ali, pertinho da gente, Ele protege a gente. Não se esqueça, querido, quem está falando aqui, quem está escrevendo aqui, era um cara que estava dando uma de louco, era um cara que estava riscando parede lá no meio dos filisteus, é um cara que estava babando e que de repente foi livre da morte e chega diante de Deus, escreve esse poema e fala em alto e bom som para todo mundo: Deus me tirou dessa situação, porque eu duvido que Davi esconderia de alguém a situação a qual ele estava, quando de repente Deus deu a graça, o livramento, e ele pôde então escrever essas palavras. Nós às vezes, não conseguimos enxergar a grandeza do nosso Deus, irmãos. Às vezes os nossos problemas, eles se agigantam na nossa frente de uma forma tão grande que nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus. E aí eu vou perguntar uma coisa para você: se nós passamos por esse tipo de dificuldade, imagina o ímpio lá fora. Imagina o ímpio lá fora. Por isso a necessidade de você tornar público os seus agradecimentos para os ímpios. Se para você já foi abençoador eu contar essas duas historinhas aí, se o seu coração talvez vai sair daqui hoje com uma motivação a mais para continuar mantendo a fé, continuar crendo, né, na certeza de que Deus, Ele pode fazer coisas miraculosas mesmo, de verdade, até nos nossos dias. Imagina o impacto que isso não causa na vida de uma pessoa que ainda não tem o conhecimento de Deus na vida dela. Uma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Imagina o impacto espiritual que isso pode acontecer. Davi disse para as pessoas: Deus nos protege. Você precisa fazer isso também. Você precisa se lembrar de como Deus já protegeu você, como Deus já livrou você, e você precisa abrir a sua boca. Você precisa tornar público a sua gratidão. Mas Davi não para por aí não, ele continua. O verso 8, ele fala que Deus, Ele é acessível e que Ele dá segurança. O verso 8 diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz, como é feliz o homem que nele se refugia. Ele era esse homem que se refugiou em Deus, e ele estava dizendo para as pessoas como é feliz. Se refugie no Senhor também. Isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer alegria. Era isso que Davi estava falando quando escreve isso para cada um de nós. E o texto continua, nos versos 9 e 10, vai falar sobre a provisão de Deus na vida da gente. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aí ele faz uma comparação bem interessante aqui, ele diz assim, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. A gente fica pensando na cadeia alimentar dos animais, né? E parece um absurdo falar que um leão vai passar necessidade, não é mesmo? Porque ele está no topo da cadeia alimentar, está no topo. É ele que domina tudo para baixo. E Davi faz uma comparação dizendo assim, até os leões, aqueles que têm o poder de ter tudo na mão, aqueles que têm a força, o poder para ter a comida a hora que eles quiserem, porque nada escapa das garras de um leão faminto. Ele diz assim, os leões podem passar fome e necessidade, mas os que buscam o Senhor não vão ter falta de nada. Para eles, naquele momento de vida, essa era uma baita de uma ilustração. Uma baita de uma ilustração. E para nós também, irmãos. Olha, se você crê e confia no seu Deus, você pode ter certeza que Ele vai prover você. O que é que está faltando hoje? Deus provê.
A história de Davi mostra para a gente, Deus provê, creia nisso. Mas o texto não para por aí, tem mais alguma coisa aqui. No verso 18, Davi vai dizer que Deus, Ele sempre nos renova as esperanças. O verso 18 diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Está abatido? Está quebrantado? O Senhor salva. O Senhor está perto. Isso dá para mim e para você esperança. Que Deus, na hora que quiser, Ele vem e age na vida da gente. E a última coisa que Davi torna claro aqui nesse texto é que Deus nos livra da condenação. O verso 22, porque no verso 21 ele fala da condenação dos ímpios, mas no 22 fala daqueles que não serão condenados. Eu vou ler aqui para você entender. O 21 diz assim: a desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. Mas agora vem a palavra para aqueles que são justos: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Deus nos livra da condenação. Esse é o salmo didático, Salmo 34, que Deus usa para abençoar a minha vida, abençoar a sua vida nos dias de hoje. E isso partiu de um cara que teve que se fingir de louco. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça, porque Deus usa todas as coisas para abençoar não só a nossa vida, irmãos, não só a nossa vida, mas para abençoar gerações e gerações futuras. Do jeito que hoje você está sendo abençoado pela palavra pública de agradecimento de Davi, Deus pode abençoar pessoas lá na frente, através da sua gratidão, através do seu louvor, através do agradecimento que você torna público e não guarda só para você. Vamos concluir a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. A gente precisa de uma mudança de mente. A palavra grega aqui é metanoia. A gente precisa de metanoia. A gente precisa mudar a nossa mente, porque nós falamos muito das nossas aflições, mas nós louvamos pouco o nosso Deus. Todos nós temos esse defeito. Todos nós. Tivemos duas coisas, uma coisa ruim na vida e uma coisa boa, nós vamos falar do quê? Do que nós vamos falar? Da coisa ruim. Eu não sei porque está meio programado de fábrica esse negócio na gente. É por isso que eu digo para você: você precisa de uma metanoia, você precisa de uma mudança de mente, você precisa aprender a enxergar os pontos bons que você tem na vida, as coisas que Deus tem te dado no dia a dia, que você insiste em passar por cima. Tem tantas pessoas vivendo uma situação tão difícil, muito pior do que a sua. No entanto, você continua sendo agraciado por Deus, abençoado por Deus, mas como tem alguma coisa fora do controle, aí você pega aquilo e transforma aquilo no centro da sua existência, e você fala daquilo, você reverbera aquilo para todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso não é bom, irmão. Isso não é bom. O crente é a única pessoa no mundo que tem a glória e a esperança no futuro. Nós somos os únicos que deveríamos viver sorrindo. Por mais que a vida aqui estivesse uma desgraça, nós deveríamos viver sorrindo, porque para nós, como disse o apóstolo Paulo, ou como diz a palavra de Deus, olha, morrer é lucro. Morrer é lucro. E qualquer coisa que nos traga o pior dos piores, que é a morte, vai nos levar para onde? Para a graça, para o céu, para o paraíso. Então não tem nada neste mundo que poderia tirar a sua alegria plena. Nós precisamos de uma metanoia, nós precisamos mudar nosso estilo de vida, mudar a nossa mente, para a gente colocar em pauta e trazer à tona as coisas boas, porque você tem coisas boas aí.
Mesmo se você estiver vivendo um tempo difícil, tem muita coisa boa, porque a nossa tendência é nos esquecermos, até mesmo das nossas vitórias. Se você olhar para a semana passada, talvez na semana passada Deus tenha te dado alguma vitória, mas você já esqueceu. Por que você esqueceu? Porque nessa semana uma coisa ruim chegou, e aí você jogou a tua história fora. E aí você parou de falar, ou talvez nem falou nada da tua vitória para alguém. É por isso que a gente precisa de uma mudança de mente. Alguém disse uma frase espetacular: se os cristãos louvassem mais a Deus, o mundo duvidaria menos dele. Você é que vai fazer isso acontecer, meu querido. É você que deve ser uma pessoa para cima. Se todo mundo lá na tua repartição vive de cabeça baixa, vive deprimido, vive exausto, você, crente, deveria ser o cara que chegaria ali segunda-feira de manhã sorrindo e dizendo para as pessoas: olha, não importa o que nós estamos vivendo aqui, eu sou uma pessoa que sou abençoada por Deus, e a minha vida é uma prova viva disso. Eu posso dizer para você grandes coisas que Deus já fez na minha vida no passado. Hoje eu posso até estar vivendo um tempo difícil, mas tudo que já aconteceu na minha vida lá atrás prova que o meu Deus é um Deus que me dá alegria de viver. Você deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Você deveria ser o contador de bênçãos para as pessoas que estão de cabeça baixa. Você não deveria ser mais um a viver deprimido, de cabeça baixa, meio sem alegria no semblante. Você não. Você, por mais que viva momentos como Davi viveu, de ter que se fazer de louco, você não poderia jamais esquecer o dia em que Deus tirou você daquele estágio de teatral, de loucura, e levou você para o reino, levou você para o trono, porque foi isso que aconteceu com Davi. Então, meu querido, não se esqueça disso. Eu vou te dar alguns dados importantes aqui para você pensar um pouquinho. Sem esse episódio aí na vida de Davi, lá junto com os filisteus, sem o momento da loucura, o Salmo 34 nunca existiria. Porque o Salmo 34 existiu em função do momento de dor. Se você pegar a história de algumas pessoas, alguns personagens da história mesmo, nem bíblicos, John Bunyan, por exemplo, autor do livro O Peregrino, ele só conseguiu escrever o livro porque ele estava preso. Se ele não tivesse preso, ele ia fazer alguma outra coisa, meu querido, certo? Mas enquanto ele estava preso, Deus deu para ele o feeling de escrever uma obra, e uma obra tamanha que dizem, eu não sei se hoje ainda é, mas há um tempo atrás, dizem que o livro O Peregrino era o segundo livro mais lido no mundo, e só perdia para a Bíblia. Isso há um tempo atrás. Hoje eu não sei, mas que abençoou milhões de pessoas abençoou. Mas só aconteceu porque ele foi parar na cadeia, certo? Se você pegar a história de Martinho Lutero, você vai ver que ele traduz a Bíblia para o alemão também em um momento de prisão, de dificuldade. Ou seja, Deus usou a tragédia, e a tragédia Deus a transformou em bênção. Bênção na vida da pessoa e bênção na vida de outras pessoas. Tem mais um personagem histórico aqui, chamado Cassiodoro de Reina, que depois de ele ser declarado maldito pelos inquisidores da época dele, na Espanha, ele fugiu para Genebra, e lá na Genebra, ele traduziu a Bíblia para o castelhano. Lá, no exílio, ele conseguiu fazer isso. Davi, que é o nosso autor de hoje, cujo o Salmo 34 você tem na mão, o Salmo 34, Deus fez acontecer durante ou depois de um período de tragédia. Deus está sempre preparando a gente para abençoar alguém. Então, se hoje você está na lama, se hoje a tua vida não está boa, se hoje você está vivendo um tempo triste, acredite, Deus está usando e pode usar até mesmo o seu momento triste para te dar uma vitória tão grande que seja capaz de que o seu relato, o seu testemunho abençoe a vida de pessoas que você nem imagina.
nem sonha em imaginar. Porque, como diz o texto no verso 19, o justo passa por muitas tribulações. Passa! Não está dizendo que não vai passar. O justo passa por muitas tribulações, mas o Senhor os livra de todas. Deus te livra na tribulação. Creia nisso. E quando você for liberto, diga isso para as pessoas. Siga o exemplo de Davi. Entregue aí a sua angústia nas mãos de Deus e tão somente o louve, porque Ele poderá transformá-la em uma canção ou mesmo em um poema. Talvez a tristeza de hoje seja uma poesia amanhã para abençoar a vida de outras pessoas. O Salmo 34, versículo 1, leve para sua casa hoje e pense um pouquinho nele. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre, sempre o louvarão. Se você fizer isso, meu querido, sabe o que vai acontecer? Você vai viver mais feliz e você vai ter menos tempo para reclamar. Menos tempo para reclamar. Que Deus nos abençoe. Eu quero, em nome de Jesus, cantar com você. Cantar uma música de gratidão. Porque é impossível falarmos de tornar pública a nossa gratidão e não saímos daqui hoje cantando acerca de gratidão. Quero que você se coloque em pé e nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Graças dou. E vamos terminar esse culto louvando ao Senhor através dessa canção. Enquanto a gente canta...